Olá, meus consagrados e consagradas da família Celeste, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações quentíssimas sobre o maior time de Minas Gerais. Olha só, família, antes de trazermos aqui para vocês o giro de informações do Cruzeiro, eu gostaria de pedir a ajuda de cada um aí de casa, que deixem aqui o seu gostei e que também se inscreva no nosso canal, que nos ajudem a bater a meta de 700 likes para o vídeo de hoje. Eu conto demais com o apoio de cada cruzeirense que está do outro lado da tela. Agora, chega de enrolação e simbora para informação. Eu gostaria de começar falando aqui sobre o lateral esquerdo Marlon Xavier. A atualização que nós temos para vocês é do portal Deus Me Livre, um excelente portal de informação, onde eles falam que o Cruzeiro avançou pelo Marlon e espera no momento que o jogador consiga sua liberação. O que eu posso afirmar sobre o Marlon é que provavelmente o jogador vai para a partida do final de semana lá no futebol turco. Ele treinou normalmente lá na Turquia. Tem uma negociação para ele rescindir o seu contrato? Tem, mas é vista como difícil. Por quê? Porque o cara se tornou titular por lá e a equipe turca simplesmente abrir mão do jogador não seria uma decisão, podemos dizer assim, inteligente, né, da diretoria lá da equipe turca. Mas Marlon Xavier já teria um acordo verbal com o Cruzeiro, um acordo aí até o final de 2024. E agora basta saber qual vai ser o pedido da equipe turca para a liberação do jogador. Se for um valor aí de 2 milhões de euros, acredito que o Cruzeiro não vai mais contratar o atleta. Mas a grande expectativa é de que ele consiga negociar com a diretoria turca e consiga sua rescisão de contrato. Vamos aguardar e esperar mais detalhes. Cruzeiro e Marlon já têm um acordo verbal. Basta no momento a liberação da equipe turca para o jogador vir para a Toca da Raposa. Olha só, família, a próxima informação atualizada que eu vou trazer para vocês, ela veio do portal All Sports, onde fala que o Cruzeiro acertou os últimos detalhes para que D'Alessandro seja oficializado como o mais novo coordenador do Cruzeiro. Isso mesmo, ele vai ser um novo representante da nossa diretoria, vai trabalhar como coordenador de futebol ao lado do treinador Paulo Pesolano, sendo aquela ponte, né, entre diretoria e também comissão técnica e jogadores. Na minha opinião, uma excelente contratação para o Cruzeiro. Acredito até que o D'Alessandro possa exercer uma função mais importante dentro da Raposa. Até porque é um cara muito conhecido nos países sul-americanos. E se um dia o Cruzeiro quiser contratar um jogador de fora do Brasil, a gente pode também utilizar o D'Alessandro como uma carta na manga, como um cara a ajudar nas contratações. Pelo menos eu consigo ver desta maneira. A informação sobre o acerto dele foi divulgada pelo Jorge Nicola semanas atrás e agora a galera do All Sport cravou que ele já acertou os últimos detalhes e está próximo de ser oficializado como o mais novo reforço do Cruzeiro. Agora prestem atenção, família. O Cruzeiro pediu na terça-feira à Federação Mineira de Futebol para que trouxessem árbitros de fora para apitar todos os jogos que tivessem até ligação direta com a possível classificação à semifinal. Ou seja, todo mundo que tivesse chance de se classificar para a semifinal, essas equipes, né, teriam uma arbitragem de fora. Pelo menos foi isso que foi pedido pelo Cruzeiro. Porém, a Federação Mineira de Futebol recusou, falou que já tinha escalado os árbitros e por isso não faria a mudança. Mas, Renato, por que o Cruzeiro pediu isso? É simples. Quem acompanhou o jogo entre Tombense e Vila Nova, onde a Tombense venceu por 3-0, sabe que alguma coisa muito estranha aconteceu naquela noite. Por quê, Renato? Teve um gol mal anulado do Vila Nova, uma arbitragem péssima, teve um acréscimo de 13 minutos que ajudou também a Tombense a ter um saldo positivo em cima do Cruzeiro. Por isso, a nossa diretoria temendo pediu arbitragem de fora. Não estão falando que os juízes foram comprados, nada do tipo. Mas pelo menos, né, mal preparados aquele juiz era. Muito fraco o juiz da partida de Tombense e Vila Nova. Errou tudo que ele tentou, ele errou dentro de campo. E por isso a grande preocupação do Cruzeiro. Mas a Federação Mineira de Futebol já recusou o pedido da nossa diretoria. Olha só, família. Ontem a gente teve a melhor notícia do ano, falando sobre a compra de 20% das ações da SAF Celeste por parte do Pedro Lourenço.
que, como eu falei para vocês, o mais importante nisso tudo é que o Pedro Lourenço é um cara que tem identificação com o Cruzeiro. Nós não estamos colocando aqui na Toca da Raposa um desconhecido, nós não estamos colocando qualquer pessoa, nós estamos colocando um ídolo da torcida do Cruzeiro, um cara que nos salvou na época das vacas magras, que se não fosse o Pedro Lourenço, o Cruzeiro talvez nem existisse mais hoje. E a galera até se pergunta, Renato, Cruzeiro ali foi comprado 90% por 400 milhões de reais e está sendo vendido na casa dos 120 milhões de reais para o Pedro Lourenço 20% das ações. Isso significa que vai abater nos 400 milhões de reais que o Ronaldo comprou? Não, os 400 milhões de reais que o Ronaldo combinou nem sequer era de compra, né? Era para que o Cruzeiro desenvolvesse durante os anos os 400 milhões de reais. Os 120 que serão colocados na conta do Cruzeiro vai ser usado na Toca da Raposa, vai ser usado em investimentos futuros e vai ser usado principalmente no futebol. O Cruzeiro vai investir em base, vai investir em contratações para que possa ter uma equipe mais competitiva, para que possa participar de campeonatos mais competitivos e assim, né, ter uma arrecadação maior, tanto de bilheteria com mais jogos para o Cruzeiro participar, quanto também de premiação em campeonatos. Estou muito feliz e agora vou colocar aqui para vocês as palavras do Adroaldo Leal, que é amigo do Pedro Lourenço, e ele explica muito bem como é que vai funcionar esta transição. Escutem as palavras do Adroaldo. Pelo que eu consegui apurar, houve, né, aquele boom no início da tarde com a notícia do Geyci Carvalho que o Pedro Lourenço iria adquirir uma porcentagem da SAF. O que acontece? Na verdade, o Ronaldo, lá atrás, no início, ele já havia conversado com o Pedro Lourenço, inclusive ele havia até proposto para o Pedro Lourenço aí a compra de uma porcentagem, mas o Pedro Lourenço, na época, ele ficou meio relutante, não queria, falou que ainda não era o momento. Porém, agora ele já acha que é o momento, inclusive ele criou um grupo, né, para poder estudar essa questão da SAF para ele, enfim, porque o Pedro Lourenço é um grande empresário e, obviamente, um grande investidor. E a informação que a gente apurou é a seguinte: o Pedro vai adquirir aí 20% da SAF. Lembrando que o Ronaldo é dono de 90%, passaria a ficar aí com 70%, o Pedro com 20% e a associação com 10%. Em relação à dívida, o Cruzeiro vai ainda passar por aquele processo de recuperação judicial, no qual a dívida que o Cruzeiro tem com o Pedro Lourenço, ela vai ser paga através disso. Ela não vai entrar nessa questão dessa negociação. A negociação é feita diretamente com o Ronaldo, com o grupo do Ronaldo, com a empresa do Ronaldo. Esse valor que o Pedro Lourenço vai colocar, né, que ele vai adquirir a SAF, os 20% aí, serão utilizados única e exclusivamente na infraestrutura, alguma questão de algumas dívidas e principalmente no investimento no departamento de futebol, a princípio masculino, tá? Para reforçar o time. Pelo que eu consegui apurar também, o Pedro, ele tem aquele desejo, né, de participar de uma maneira mais forte e tal, porque o Pedro Lourenço, todo mundo sabe que o pessoal do Cruzeiro sempre recorreu ao Pedro na hora do aperto, né? Principalmente a última gestão, precisava de dinheiro para pagar a folha, ia no Pedro, precisava de dinheiro para qualquer coisa, ia no Pedro Lourenço. E o Pedro, inclusive, teve até um episódio que ele reclamou de um ex-treinador do Cruzeiro, falando, né, do Mozart, que ele não era o treinador para o Cruzeiro, que tinha que vir ao Luxemburgo, e que ele tinha o direito de falar porque ele estava colocando dinheiro lá dentro. E a gente sabe da paixão do Pedro com o Cruzeiro, do amor incondicional que ele tem com o Cruzeiro. Inclusive, ele cedeu, né, a parte da camisa da frente, onde ele era o dono, né, o patrocinador master, para um novo patrocínio master que o Ronaldo trouxe. Então, a informação que a gente tem é essa, que o Pedro está muito próximo, sim, viu, senhores, de adquirir essa questão, já está praticamente muito bem definido. Óbvio que o processo não é tão rápido, não é da noite para o dia, só chegar, vendi, pronto, acabou, não. Tem que ter assinatura de contrato, tem que ter muita coisa. Então, o Pedro vai adquirir 20% em cima dos 90% do Ronaldo, tá? Não envolve a questão do que é devido ao Cruzeiro, que o Cruzeiro deve para o Pedro em relação aí, esse dinheiro vai ser pago pela associação, o Pedro vai entrar naquela questão da recuperação judicial, né, para receber o que lhe é devido, então não tem abatimento disso, enfim. O valor vai ser investido no futebol, na infraestrutura e para quitar algumas dívidas, para poder dar aquele gás, né, daquele tempo que o Ronaldo falou a princípio de 5 anos para o Cruzeiro dar uma melhoria aí no nível de contratação e tal. Isso, né, ajudaria a antecipar um pouco isso.
e o Pedro Lourenço seria o segundo dono da SAF, o Ronaldo, o dono majoritário, né, com 70%, o Pedro teria 20%, os outros 10% pertenceriam à associação, e um detalhe, tá? Manteria-se o comando do Cruzeiro da maneira que está. O grupo do Ronaldo continuaria comandando essa questão aí das contratações, do time, do dia a dia do time e do futebol. Então, a informação que a gente apurou aí é essa, que não entraria essa questão aí dessa dívida do Cruzeiro. Inclusive, o Pedro ele fez um aporte, ele partiu dele, mas do Ronaldo eles conversaram, para essa reforma que está acontecendo na Toca da Raposa 2. Né, que a Toca foi mexendo toda a estrutura da Toca, construção lá de mais hotéis para a base poder ficar lá na Toca da Raposa 2, enfim, isso é uma outra coisa que também não entraria nessa questão da venda desses 20% do Ronaldo para o Pedro.